Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha, estou aqui na Boa, Associação Beneficente, Ombro Amigo, no Jardim São Judas, Taboão da Serra. Estamos sendo muito gentilmente acolhidos. Muito obrigado pela presidente Simone Moura, ao vereador Sandro Aires, né, pela parceria desenvolvida entre a Multiweb e a Boa, sensacional. Estou aqui com uma das convidadas que foi patrocinadora, foi expositora e palestrante, né, do Mente Brilhante que nós realizamos aqui nessa última quarta-feira, e com muita honra, né, estou aqui recebendo aqui a Fran Tragueta. Obrigado pela participação, pela parceria. Tem uma história brilhante aí para ser contada junto com a Ellen Grace, né? Conta um pouquinho dessa história para gente. Eu e a Ellen fizemos um projeto, né? Projeto DIA, Defensoras da Infância e da Adolescência. Desse projeto surgiu aí a nossa empresa, que agora a gente somos empresários, por isso que a gente veio ontem, né, expor o livro, expor o trabalho que a gente está fazendo. E agora a gente vai trabalhar assim mais com consultoria, com treinamento, tudo relacionado à proteção infantil, né? Então essa é a nossa ideia. Como diz a Simone, não é tentar, né? É fazer, não é? Então é isso que a gente está fazendo. Eu achei interessante, perdão, na minha agitação, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra, a gente não conseguiu dar muito a fundo ao terror da palestra, mas o que eu achei interessante é porque os populares que tiveram, os convidados, os geradores de network, os outros expositores, acharam muito interessante a forma da pegada de vocês, a didática, a forma de fala, né, participando de todas as ações do evento, e vocês, de fato, não passavam desapercebidos. Como é que foi para vocês participar do Mente Brilhante? Como é que foi a experiência com outras pessoas contando essa história, né, reverberando na vida das pessoas, com o impacto que vocês tiveram na vida de vocês? Bom, foi inovador pra gente, né, pelo menos pra mim. A ela já fazia parte do mundo corporativo, então pra mim foi uma novidade, tá, assim, um network tão bom quanto foi ontem. Então eu adorei Mentes Brilhantes, espero participar mais uma vez. E ali a conversa com o pessoal, aquela dinâmica toda da gente se conhecer, nossa, eu conheci pessoas maravilhosas, sabe? Que inclusive comprou o livro e que também está engajado nessa causa junto com a gente, que fala sobre isso e tiveram assim, muito interesse, né? Porque a nossa ideia é falar, pelo menos com as crianças, falar sobre abuso sem falar abuso, né? A gente pega mais pro lado lúdico, tentando encaixar aí dentro das emoções já a parte da educação sexual. Porém, a gente não fala educação sexual, porque ainda existe muito tabu. Então, a gente fala educação emocional preventiva e protetiva, porque a informação ela vem para prevenir e proteger as crianças. Mas aí, assim, o que deu origem a isso tudo? Tá. Eu fui abusada na infância, a Ellen também foi abusada na infância. E aí nós escrevemos esse livro, né, convidado pela Ju. Nós escrevemos esse livro, a Juliane chamou a gente, nós aceitamos o convite e foi assim, maravilhoso. Então, muita coisa do que está escrito aí tem muitos relatos pessoais de coisas que aconteceram na vida das outras especialistas, né, na nossa vida. E também tem aquela parte mais técnica, né, que vai trazer no final algumas orientações para pais, para profissionais. Isso aqui é um livro de coautoria. De coautoria. Com pessoas que que trabalham nesse processo e que viveram o mesmo processo que vocês. Isso, só 2 pessoas aí que não sofreram abuso, mas trabalham nessa causa. Sim. Então todas nós somos ESEPAS, que é Educação Sexual, Emocional, de Prevenção ao Abuso Sexual. Então, todas nós fizemos essa formação. E aí a Ju convidou, né? Depois que a Ju convidou, que a gente escreveu e encaixou tudo muito bem, eu conheci a Ellen através disso, né? Esse projeto uniu vocês? Esse projeto uniu a gente.
E aí, como ela era aqui de São Paulo, né, porque as outras cada uma de um lugar diferente. E a Ellen aqui de São Paulo, a gente começou a conversar, trocou mensagem, vamos se conhecer. A gente se encontrou, né? Eu já estava ali com uma metodologia pronta. Você é de qual região? Eu sou de Carapicuíba, mas na verdade, você está falando pelo meu sotaque, eu sou mineira. Não, sim, você até perguntou ontem se a gente não queria levar esse evento para Minas. Sim. Se você quiser nos ajudar, a gente vai para Minas. Mas você então era de uma outra cidade aqui, outro município aqui, e esse projeto trouxe a afinidade entre as duas. E aí continua. Nós nos encontramos, eu já estava com essa metodologia pronta de educação emocional preventiva e protetiva, e ela é formada em administração. Eu falo, nós duas era o que faltava uma na outra, sabe? Porque eu fico mais assim com a parte de criação, que é muito mais assim a minha pegada, e ela no administrativo, que é muito mais a pegada dela. Então foi uma junção ótima para assim, não tem como falar sobre como foi assim especial para mim estar com a Ellen do lado, sabe? Ela passou por muita coisa e poder lhe dar uma palavra carinhosa para ela foi muito especial, e daí surgiu a nossa amizade, sabe? Então ela me contando as coisas dela e eu tentando assim trazer uma palavra de conforto, acolher, né? Que é isso que a gente faz também e fala no livro sobre o acolhimento. Então daí surgiu a nossa amizade através do livro e através do acolhimento que a gente teve uma com a outra. O Mente Brilhante, até a Monte Web, de modo geral, ela tem tido esse olhar, não é uma coisa programada, mas a gente tem tido esse olhar para outros assuntos que não sejam só o empreendedorismo. Ontem a gente acabou conversando sobre o autismo, não é o primeiro evento que nós tratamos sobre o universo atípico. E esse universo das pessoas que tiveram esse trauma também não pode ser ignorado, porque a gente agora pode ter milhões de pessoas sendo abusadas por aí e não tem informação de como lidar com isso. E o pós, né? Depois que lidou, a coisa teve o seu desfecho, mas como lidar com o trauma disso? E aí talvez vocês consigam ajudá-los. E aí, como é que é esse projeto? Como é que as pessoas conseguem alcançar vocês nesse processo? Qual a dica que você pode deixar? Bom, a princípio, né, para alcançar a gente, basta as redes sociais, que a gente pode deixar aqui, e... Pode falar. @dia com EEPP. E o meu pessoal é franciele.h. Maravilha. Da Ellen eu não lembro agora, mas a gente vai... A gente coloca aqui na descrição. Então, a gente vai até os profissionais para fazer mais assim, uma espécie de treinamento com eles, um workshop, uma palestra, para levar algumas informações, né? Porque o ideal seria mesmo uma capacitação, o que a gente também faz. Porque são muitos assuntos no qual, assim, por exemplo, um professor, ele consegue identificar ali na sala de aula, mas são 30 alunos. Mas é interessante você falar sobre qual é o público-alvo. O público-alvo é as crianças. Então, na verdade, você... a gente trabalha com os adultos para que eles trabalhem com as crianças. Então as crianças o público final é as crianças, mas na verdade você trabalha com o público-alvo, então, no caso, são os professores. Qualquer pessoa que trabalha aí na rede do infanto-juvenil, né? Na proteção de infanto-juvenil. Só que assim, a gente também dá palestra lúdica para criança, faz oficina com elas. Então você pega toda a cadeia. Isso, exatamente. Da primeira ponta até o final do ponto. Porque assim, através dessas oficinas surgem muitos relatos, sabe? Porque a criança é pequenininha. Ela não sabe que aquele tipo de... não pode tocar aqui, não pode tocar aqui. Ela não sabe que isso é errado. Para ela a gente acha que o abuso ele vai vir com marcas. As marcas, a maioria das marcas que ele deixa é aqui e aqui. Por isso vem o trauma, né? E aí você perguntou do trauma, então o que a gente faz no pós? A gente acolhe, encaminha essa criança, sabe? E é o tempo inteiro isso. É o acolhimento que vai ajudar mesmo nesse trauma. É aquela palavra carinhosa, e não só isso, né? Ferramentas ali para trabalhar com ele, sabe? Sem revitimizar. Então, por isso que a gente trabalha com o abuso, né, com as crianças, sem falar de abuso.
de uma forma mais lúdica, sabe? Para que eles entendam sobre a parte do corpo e não sobre a sexualidade. Né? Porque esse é o problema, a sexualidade, as pessoas levam muito para o lado do sexo, e não é isso. Né? É só uma pontinha do iceberg, o sexo dentro da sexualidade. Sim. A sexualidade é tudo que a gente age e reage em tudo na nossa vida. Mas hoje a gente, com a questão da internet e a facilidade até das crianças utilizarem, né, esses mecanismos, fica difícil também a gente falar de privar informação, né? Mas é isso que acontece, porque você não vê informação desse tipo na televisão. Não sei se você percebeu, mas não passou absolutamente nada na TV do Maio Laranja. E Maio Laranja é uma campanha nacional. Deveria ter passado em algum lugar, em alguma emissora. Poderia ter passado pelo menos um Disque 100, né? Que é o número de denúncia. Então, nem isso. Então, complica porque a informação não chega onde a gente precisa que ela chegue, que é dentro da casa. Porque a maioria dos abusos acontece ali dentro da casa. Então, se isso passasse na televisão, tá dentro da casa. A TV está lá dentro da casa, a criança ia saber o número, ia saber como pedir uma ajuda, sabe? Tanto é que a gente tem a cartilha das 4 regras de proteção, que fala exatamente sobre isso, e é mais assim voltado tanto para o pai quanto para a criança, né? A ideia é do pai pegar e falar sobre aquilo com a criança, no final tem um desenho para eles colorirem, porque essa é a ideia, tentar chegar dentro da casa, só que é tão tabu que a gente não consegue chegar dentro da casa, sem falar que a porcentagem, né, dos abusos, 90% acontece dentro de casa. Eu tô ouvindo você falar e tentando já achar uma maneira de você se conectar mais, né, mais crianças assim. Como é que é? Eu quero entender como é que é a abordagem de vocês para poder fazer esse alcance. Vocês procuram escolas, vocês fazem parceria com escola pública, com escola privada? Como é que é essa questão? E uma outra questão que aí também me chamou a atenção. Uma vez vocês identificam na oficina uma situação que vocês veem que está passando por isso. Como é que é essa? Já aconteceu? De identificar sem a criança falar? Não, porque... No caso, dentro da oficina. Dentro da oficina, se a criança fala, a gente acolhe aquela criança. Mas dentro da oficina, a gente não consegue perceber por quê. São vários fatores para ter a percepção que algo está acontecendo com aquela criança. Então, a primeira coisa que vai mudar ali é o comportamento. Pode ser que mude de uma forma, de um nível muito grande, pode ser que não mude. Entendeu? E aí tem outros fatores, né, para poder identificar. Então, em um dia só, eu estar ali com aquela criança fazendo oficina, eu não consigo identificar. Vai ser, a não ser que seja uma coisa de extrema, né? Talvez esteja realmente pedindo ajuda, e seja uma coisa muito visível. Porque o abuso também é invisível. Né? Ele, como eu falei, ele deixa a marca aqui e aqui. Porque muitos abusadores falam com a criança que é o carinho. Não, isso é um carinho. Então, ele não deixa a marca. Né? A gente acha que ele vai vir e vai deixar a marca na gente. A gente acreditava muito na ideia do abusador vir de noite, né, ser um monstro. Não, ele é um pai. Ele é um pai de família, ele é um irmão, ele é um tio, ele é um avô, sabe? Então, quando a criança ela tá ali nesse meio e já passou de uma fase mais assim extrema, normalmente ela pede ajuda sim. E nessas oficinas é mais fácil, porque a gente está explicando aqui onde as emoções acontecem no nosso corpo, já pega o gancho aqui onde não pode tocar no nosso corpo, né? Porque a nossa parte íntima é a única parte que tem apelido no nosso corpo, mas nenhuma parte tem. Então, nessa parte, quando a gente fala que não pode tocar, a maioria levanta a mão. Mas meu tio toca assim, sabe? Então, é nessa hora que a gente consegue, porque a gente está ali falando, então eu acredito que eles se sentem abertos. A gente está falando e está brincando, né? A gente está falando e está brincando, é tudo bem lúdico. Então, eu acredito que nessa hora eles se sentem abertos para poder falar. Mas a gente pegar e identificar em um dia só em uma oficina, não tem como. Só mesmo se fosse em algum caso extremo, né? Deixou marcas, alguma coisa assim que a gente pode perceber ali. E ainda assim, temos que tomar muito cuidado, porque imagina, é uma marca que talvez aquela criança apanhou e não teve nada relacionado a abuso.
E aí a gente toma uma decisão precipitada falando sobre isso. Olha a confusão que a gente traz para esse pai, para essa mãe, para essa família. Né? Então, assim, vocês, a princípio é informativo, mas também vocês também têm as precauções se caso vocês acabam identificando alguma coisa assim do tipo, né? Tomado algumas outras medidas. E assim, me fala um pouquinho sobre a agenda, como é que está essa caminhada de vocês, e qual é o contato que pode ter para vocês poderem serem contactados por outra pessoa. Porque pelo que eu vi pelas pessoas com quem eu conversei ontem sobre o trabalho de vocês, você já tem uma possibilidade de convite, né, para outros processos. Sim, a gente vai tentando fazer essas parcerias, sabe? E, além da parceria, a gente tenta entrar em escola, falar com vereadores, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Então, no momento, nós estamos investindo tudo, né? Eu, em contraturno, também trabalho. A Ellen é a mesma coisa. Mas o nosso objetivo é viver disso, sabe? Porque a gente está ali para ajudar a criança. Mas não é só pelo lado solidário e voluntário, porque a gente precisa de recursos para poder ajudar aquela criança. E se não tiver esse recurso, não vai girar. Né? Então, nós estamos sim tentando fazer parceria, a gente vai atrás de escola, vai atrás de vereador, isso como eu falei, é aquele formiguinha. E fora o tabu, né? Porque, por exemplo, nós oferecemos uma ação para um shopping e ele iria cuidar de todos os preparativos, oferecemos a ação para o shopping, gratuita, voluntária, e falamos, a gente só precisa do deslocamento, que é R$300. Eles não tinham, um shopping não tinha R$300 de deslocamento para fazer uma ação do Maio Laranja de forma voluntária para eles. Então, entende como que funciona? É uma dificuldade ainda maior, né? Talvez vocês vão precisar da criatividade para trazer patrocinadores para vocês poderem fazer essa ação. Isso que a gente está começando a fazer agora, patrocinadores, investidores, né? Eu até mudei algumas coisas no nosso site, porque assim, o patrocínio e o investimento não é só sobre o dinheiro, né? Mas os recursos que a gente precisa para usar com as crianças. Por exemplo, uma papelaria, fazer uma parceria com uma papelaria seria ótimo. A gente precisa de lápis de cor para aquela criança colorir. A gente precisa da folha para poder colocar onde que a gente coloca uma folha no chão, sabe? Então, são recursos ali que a gente precisa, que não é só a parceria sobre o dinheiro, né? É sobre os materiais ali que precisamos usar com eles também. Mas a questão do deslocamento mesmo, essa questão também, você poder... criança tem em todo lugar, todo município, sim, toda cidade, todo bairro. Então, assim, talvez trabalhar o marketing de vocês no tocante aos parceiros que entram com 20, com 30, né, 10 pessoas que poder doar R$30, ou de repente que chama um carnezinho, né, que pode ajudar nesse fim, né, eu acho que talvez seja uma saída para que vocês possam alargar ainda mais essa informação. Então, falando do livro, como é que faz para encontrar? Qual é o valor? Se tem livro físico só tem livro digital? Conta um pouquinho. Pode também falar do site, rede social. Essa é a hora de vender o peixe. O livro ele é R$ 59,90. Nós temos ele no site, né? Mas eu vou ter que você coloca aqui embaixo o site porque é da Samap. Então é vozdetransformação.com/Samap e tem mais algumas letrinhas ali no final, entendeu? Maravilha, vai estar na descrição também e aqui. Isso. Você tinha perguntado? Perguntei sobre se tem o livro digital. Não tem. Então, o livro digital a gente vai disponibilizar ele, eu acredito que em agosto nós vamos disponibilizar o digital. Foi lançado quando? 27 de abril. Recente, bebê novo. Recente. Bebê novo. Então o lançamento aqui no Mente Brilhante, só que a gente não encarou como lançamento. Se a gente tivesse encarado como lançamento, é verdade, a gente teria feito uma festa maior. Mas assim, acabou que se for um lançamento, né, teve uma boa visibilidade, né, do livro, por conta da palestra de vocês. E
assim, desejo muita boa sorte para você, né? Fala o seu telefone para o pessoal também te achar. 97617 11, né? 11 9 7617 9671. Repete aí. 11 9 7617 9671. E no livro, em todos os capítulos, tem um QR Code que direciona para rede social, site das autoras, de todas as autoras. Então, todas elas têm aí um QR Code ou algum site aí no final que vai fazer a identificação. Alguém conhece isso aqui? Com o leitor. Sensacional. Sim. Bom, muito obrigado Obrigada pela tua participação. Deus abençoe a sua vida. Um abraço a Ellen Gleice, que não pôde estar aqui por motivo profissional, está representando a empresa em outra ação, né, cuidando também dos filhos. A família também, vocês também lidam com a família de vocês. Não é fácil, né? Hoje está fazendo aniversário do filho, quando comentou o aniversário do filho. Tá mandando parabéns para ele aí, pô. Meu filho, lindo, maravilhoso, parabéns, Theo, ele está fazendo 5 aninhos hoje. Maravilha, maravilha. Eu te amo, parabéns, viu? Deus te abençoe. Ó, Deus é o dono do lugar, acabou os esculacho. Se você quer saber mais sobre o livro, quer saber mais sobre essa ação que elas fazem, quer levar esse movimento lúdico para as crianças da tua escola, né, do teu reforço escolar, né, do movimento que vocês fazem com crianças, até no teu ministério, né, Ministério Infantil da tua igreja, pode usar o espaço para comentário para falar, eu quero, que a gente encaminha, ou você pode buscar também na descrição do vídeo os contatos para falar com ela, né? Até para você querer saber mais, que eu quero saber mais sobre certas coisas, fazer perguntas, vou encaminhar as perguntas todas para ela. Beleza? Se inscreve no canal, dá aquele like, beijo do pesadão e bora viver, que viver é diferente de estar vivo.